como são classificadas as plantas. Então, nosso tema hoje, as raízes, vamos ver inicial dentro daqueles tecidos que nós estudamos anteriormente, né? Mais ou menos como são formados. Vamos ver inicialmente uma classificação dos diferentes tipos de raízes que nós temos. Então, as raízes são órgãos das plantas que podem ser subterrâneo, ou seja, abaixo do solo. Ele fica completamente coberto pelo solo, invisível diretamente, mas que é subterrânea, basicamente todas as raízes. Nós podemos encontrar também raízes aéreas. Esse sistema aéreo só em algumas plantas, não são todas as plantas que têm raízes aéreas. E também raízes aquáticas, aquelas plantas que sobrevivem na água. Não podemos confundir as raízes aquáticas com as algas que nós encontramos nos mares, em alguns lagos também. Mas são plantas verdadeiras que sobrevivem na água, e essas plantas têm raízes também. Então, geralmente são aclorofiladas, ou seja, não tem aqueles pigmentos clorofilianos ou com outros pigmentos que nós encontramos, mas são partes da planta que não têm quantidades grandes de cloroplastos. Algumas raízes podem até apresentar cloroplasto, mas ela deve, então, estar exposta ao sol, porque o objetivo dos pigmentos, principalmente cloroplastos, é de captura de luz solar. E as raízes, no caso, como ficam de forma subterrânea, não tem a presença da luz, não tem a possibilidade de realizar fotossíntese. Com geotropismo positivo, tropismo é a tendência que tem a planta em crescer positivamente em direção ao sol ou negativamente em direção ao centro da Terra. Quando a gente fala em fototropismo, estamos falando na direção do fóton, da luz solar. Então, ele é positivo quando o crescimento da planta está sendo em direção ao fotoluz, ao sol. Então, é positivo. Se está crescendo em direção ao centro da Terra, seria um fototropismo negativo. Então, a raiz teria um fototropismo negativo, tá certo? E o caule, um fototropismo positivo. Positivo porque cresce em direção ao sol. Quando a gente fala de geotropismo, significa geoterra, tá certo? Então, desenvolvimento, crescimento em direção ao centro da Terra. Então, as raízes têm geotropismo positivo, porque crescem em direção ao centro da Terra, e os caules têm geotropismo negativo, porque crescem inversamente, né? Crescem em direção inversa ao centro da Terra. Então, geotropismo negativo. Não é segmentada, não tem partes segmentadas, não tem caules, né, mas elas podem ter raízes laterais também, e desprovido de folhas e flores. As raízes nunca terão, no caso, folhas e flores, e sim os caules que têm essas estruturas que são responsáveis, principalmente as folhas, pela fotossíntese e as flores pela reprodução do vegetal. Nós não falamos ainda das sementes, nem dos cotilédones, mas aquelas sementes que têm apenas um cotilédone e apenas uma parte, como o milho, onde fica o embrião, apenas uma folha modificada com armazenamento de carboidratos, nós chamamos de monocotiledôneas. E as que têm duas cotilédones, como o feijão, duas bandinhas, né? Cada folhinha daquela é uma banda que armazena carboidratos para a nova planta, nós chamamos de dicotiledônea. Então, as raízes de monocotiledôneas, elas não são ramificadas. Elas têm raízes simplificadas, como a gente pode ver aqui. Essas raízes, elas saem da base da planta, e, no caso,
são raízes que têm uma estrutura bem mais simplificada. Ela tem estruturas simples, praticamente raízes que saem dessa base da planta e tem uma estrutura simples, mas com diversas raízes, né? Já as dicotiledôneas e gimnospermas, no caso, gimnospermas são plantas que têm sementes nuas, que não têm fruto envolvendo a semente, como os pinheiros, então elas têm raízes ramificadas, têm raízes diversas e dessas raízes saem também várias ramificações. Então, a raiz nós poderíamos dividir aqui em duas áreas. No caso, a função, em relação à função, e em relação à estrutura externa das raízes. Então, em relação à função, ela pode ter a sua função na planta. Em relação à sua função na planta, nós podemos dizer que ela pode ser de fixação, ou seja, ela vai fixar o vegetal no solo. A raiz ela vai ser como se fosse colunas de alicerce ou de base que sustentam a planta acima do solo. Toda essa estrutura de uma árvore, de uma mangueira, por exemplo, né, que está ali acima do solo com 10 metros de altura, recebendo ventos fortes e não cai, balança, os galhos balançam, mas não cai. Então, toda essa estrutura ela está fixada pela raiz no solo. Então, essa é uma das funções principais das raízes, né? Primeiro, fixar. A segunda função seria a absorção. Pelas raízes, que é absorvido água e é absorvido também os minerais do solo. Então, essa é uma das funções também principais. Ou seja, toda a água que é conduzida à planta para toda a sua necessidade celular é absorvida através da raiz. E também os minerais que a planta precisa para o seu desenvolvimento, como cálcio, magnésio, enxofre, nitrogênio, fósforo, zinco, molibdênio, cobalto, todos esses minerais, eles estão no solo, a sua maioria no solo, e as raízes absorvem esses minerais. Então, através das raízes, nós temos a absorção de água e minerais. Uma outra função é a condução. Então, a planta, ela tem um sistema de condução de seiva que inicia das raízes, trazendo água com os minerais, e essa água com os minerais são conduzidas lá do solo, do interior do solo, até chegar na pontinha mais alta da planta, né, nas folhas mais altas. E aí, nesse caso, as raízes desempenham essa função inicial de conduzir essa água por diferença de potencial, por diferença de pressão, daquele peluzinho absorvente lá embaixo, a 3, 4 metros de profundidade, até chegar no caule, distribuir pelos galhos, até chegar nas folhas. Então, essa condução de seiva também é uma das funções das raízes. E também condução de seiva elaborada vinda das folhas, que vai chegar até o meristema radicular, onde vai ter o sistema de multiplicação de células para haver o crescimento das raízes, o crescimento dos pelos absorventes. Então, essas estruturas, elas precisam também de seiva elaborada, de proteína, de óleos, de enzimas, que vão formar as novas células, que vão fazer com que a raiz cresça e tenha mais condições de absorção de maior quantidade de água e minerais. Então, é uma sequência de eventos, né, que vai acontecendo, e toda essa existência de raízes, de caule, de folhas, tem a participação direta, muito importante, da condução das seivas pelas raízes.
Depois nós temos uma outra função, que é a de reserva. Várias plantas que nós conhecemos e até nos alimentamos reservam substâncias, principalmente vitaminas, carboidratos, né, em geral, vitaminas, carboidratos, algum pouco de proteína, óleos vegetais. E aí, com esse material reservado, a planta utiliza nos momentos de escassez. Bom, e nós nos aproveitamos de muitas dessas plantas, né, como o inhame, a batata, a cenoura, o cará. Então, são várias plantas que nós aproveitamos, a mandioca também, né, a macaxeira. A gente aproveita dessas reservas que as plantas fazem, não para a gente, mas para ela, e com isso a gente se alimenta dessa reserva feita pelas plantas para elas próprias. Bom, mas a função da planta não seria de reserva para nós, e sim para elas, para que no momento de escassez ela possa se alimentar ou continuar seu desenvolvimento, de crescimento e até subsistência com essa reserva feita nas raízes. A planta não só reserva substâncias nas raízes, tá certo? A gente está falando da raiz agora, mas a planta pode reservar também substâncias no seu caule, nas folhas, mas a gente tem a raiz como um dos pontos muito importantes para o desenvolvimento das raízes. Então, em na zootecnia, nós vemos a importância das raízes também nas plantas forrageiras, né? As plantas que precisam armazenar certa quantidade de substâncias, de reservas nas raízes das plantas forrageiras, para que quando o animal passar e se alimentar na pastagem, cortar essa forragem, as reservas que ficam na raiz e na base do caule seja suficiente para que a planta rebrote e reinicie o crescimento, devolva o crescimento daquela forragem, para que a pastagem volte a se desenvolver e, posteriormente, possa trazer de volta os animais para pastorear. Então, é muito importante também a presença dessas reservas nas plantas forrageiras que alimentam os animais. Bom, a estrutura externa das raízes nós podemos definir, né, colocar como sendo estruturas que formam as raízes, e aí nós temos uma formação inicial, né, com a parte meristemática, a partir do embrião, a partir da semente que tem um embriãozinho, quando começa a semente a respirar e a se desenvolver para germinar, a partir daí a raiz é a primeira estrutura que vai se desenvolver, vai penetrar o solo, vai criar novas raízes laterais, para que se desenvolva o mais rápido possível todo o sistema de captura de água e minerais, para dar uma estrutura à formação e condução para a nova planta. Então, nessa estrutura das raízes, nós temos inicialmente na pontinha da raiz, uma estrutura que é como se fosse um capacete, esse capacete que se usa para andar de moto, né? Na ponta da raiz é uma estrutura com muita lignina, com uma substância rígida externa, chamada de coifa ou calíptra. Então, essa coifa ou calíptra, ela é responsável pela estrutura de proteção dos meristemas que vem logo após. Então, como as células meristemáticas são muito frágeis, então existe essa estrutura que vai na frente empurrando o solo para que a raiz continue crescendo. Então, ela vai na frente guiando a raiz, abrindo o caminho, empurrando as estruturas. Os poros abertos do solo vão sendo encontrados e por aí ela vai se desenvolvendo, empurrando as partículas, os grânulos do solo, fazendo com que a raiz vá sendo direcionada e aos poucos ela vá se desenvolvendo, engrossando e empurrando para as laterais esse solo e abrindo galerias que vai facilitando o desenvolvimento da parte principal da raiz, que é aquela que vai capturar a água, que vai buscar absorver essa água e trazer com ela os minerais. Então, a coifa ou o calíptra, ela tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento das raízes.
Depois nós temos uma zona de crescimento rápido, ou lisa, é uma zona, uma parte da raiz onde há um desenvolvimento no sentido longitudinal, né, de diferenciação, de crescimento rápido, que faz com que a raiz vá crescendo. Isso através da multiplicação de células e formação e diferenciação das células, que nós já estudamos na formação dos tecidos, a partir do câmbio, né, do procâmbio, do câmbio e do felogênio, a gente tem um desenvolvimento de tecidos, né? No caso, a gente vê em relação ao caule ou raiz, nós vamos ter esses câmbios, que são regiões que produzem as células, que multiplicam as células e fazem com que essas células vão se diferenciando de acordo com a necessidade de formação dos tecidos. E temos aqueles tecidos que vão ocupar os espaços vazios, não é isso? Daqui não fique nenhum espaço sem finalidade. E essas células, elas vão também se diferenciando para dar uma estrutura mais rígida depois. E aí nós temos, no caso, essa estrutura mais rígida, nós temos exatamente a definição ou desenvolvimento do poder de fixação, né? São estruturas que dão uma estrutura rígida para que haja uma maior rigidez e segurança para que a planta não venha a cair, né? Nós temos, logo em seguida, a zona pelífera, ou dos pelos absorventes. Essa zona é formada por pequenos pelos, como se fossem cabelos, que vão sendo responsáveis pela absorção diretamente da água. Então, essa zona pelífera é a região que realmente absorve água e minerais. Depois nós temos a zona de ramificação tuberosa, que vai ser aquela região onde nós vamos ter uma ramificação das raízes, ou seja, vários pelos vão sair, vão se transformar, vão cair, né, vão crescer, mas da parte interna, onde nós temos os vasos condutores, vão sair novas raízes laterais, e essas raízes laterais elas vão se desenvolvendo também. Isso depende do tipo de planta. A gente viu que as monocotiledôneas têm um tipo de raiz, as dicotiledôneas têm outro tipo de raiz, e aí nós temos várias famílias diferentes, né, como nós temos os capins, que tem aquela raiz toda em cabeleira, né, com uma quantidade enorme de raiz. Então, essas ramificações todas, elas acontecem a partir dessa parte onde nós temos os pelos, né, logo abaixo, os pelos absorventes, e com isso nós vamos ter abaixo não, acima. E nós vamos ter, então, aí uma diferenciação de ramificação de uma raiz inicial em raízes laterais. Essas raízes laterais vão se desenvolvendo e vão buscando novos espaços onde se possa ter absorção de água e também de minerais. E por último, nós temos o colo ou coleto, que tem a parte, né, onde a gente tem a conexão da raiz com o caule, e nessa parte também é uma região, para algumas plantas, onde se armazena substâncias para ser utilizada nos momentos de necessidade. Nós vamos observando que esse desenho aqui, nós vemos claros, né, a zona de ramificação, ou seja, aquela zona onde nós temos a ramificação de raízes laterais, seria a parte mais velha da raiz, né? Aqui o colo, onde a gente tem o encontro com o caule, a zona pelífera, né, a zona lisa, antes da coifa, nessa região aqui é onde nós temos o procâmbio, e embaixo nós temos o meristema radicular, né, o câmbio, o meristema radicular, que é onde tem uma intensa multiplicação de células, tá? Na zona meristemática nós temos uma intensa multiplicação de células que vai desenvolvendo essa raiz, empurrando ela para baixo. E essa proteção, como capacete aqui no final, é a coifa eucalíptica. Esse outro desenho aqui, mas
Esse outro desenho aqui, mais detalhado também, da mesma forma, a zona de ramificação, a zona de diferenciação, também pelífera, né, pelos radiculares, a zona de alongamento, aí nós temos aqui o meristema apical e a coifa que vai protegendo a raiz lá na sua base, onde nós temos o meristema apical. Os tipos de raízes em relação ao habitat, né? Qual o ambiente que a planta está. Então, inicialmente nós temos o mais comum, né, de todas as raízes, que são as raízes subterrâneas, ou seja, aquelas que estão no solo. Elas estão enterradas no solo, a gente não vê a olho nu, a não ser que haja uma exposição do solo, nós poderemos ver essas raízes. Em segundo lugar, nós temos as raízes aéreas, que são aquelas raízes que fora do caule, às vezes saem de galhos da planta, como ficus. Essas raízes, elas são aéreas, estão tendo contato direto aqui com a atmosfera, mas, normalmente, essas raízes aéreas, ela tem um geotropismo positivo, ela está sempre crescendo em direção ao centro da Terra, em direção ao solo, e quando elas tocam o solo, elas passam também a absorver água e outras substâncias. Às vezes essas raízes são apenas raízes adventícias, raízes laterais, são aéreas, mas que quando tocam o solo, elas também podem ser raízes de absorção e de sustentação. Elas podem também ajudar na sustentação da planta, como a gente vai ver mais na frente. E nós temos outro tipo de raízes, como aqui nós temos um exemplozinho do aguapé, nós temos as raízes aquáticas, né? Elas têm uma estrutura toda diferenciada em sua formação, tem uma estrutura de existência de poros de ar dentro da própria raiz, né? Grandes vacúolos, e com isso ela consegue flutuar. Então, são células diferenciadas, são tecidos diferenciados, e fazem com que essa planta ela sobreviva dentro da água e consiga, né, fazer toda a respiração, mesmo estando dentro d'água. Então, é uma adaptação e diferenciação dessas raízes que nós chamamos de aquáticas, que são muito importantes também. Ora, essa planta pode ser uma praga, mas ela também pode ser uma despoluidora, né? Aquela planta que está utilizando metais que estão na água e substâncias que estão na água para o seu desenvolvimento. Então, vários lugares utilizam as plantas como despoluidora de água também. Bom, as plantas que nós chamamos de subterrâneas, ou que tem a raiz dentro do solo, elas são chamadas de hipógeas. E também aquelas sementes que, ao germinar, ficam, a própria semente fica dentro do solo, ela não sai do solo na germinação, como o milho, por exemplo, né? Quando o milho, quando germina, o capim, ele não coloca para fora os seus cotilédones. Então, é chamado de hipógea, porque geo, terra, hipo, abaixo. Então, abaixo da terra, sempre permanece abaixo da terra. Então, as raízes hipógeas, elas estão sempre abaixo da terra. E aí nós temos, nesse caso, dois tipos principais de raiz. A raiz axial ou pivotante, também chamada de seminal, porque vem da semente, do seme, né, semente. Ela é uma única raiz que cresce com geotropismo positivo em direção ao centro da Terra. E essa raiz, ela pode ter raízes laterais, mas ela vai ter sempre essa raiz que nasceu do embrião e que continua até a planta e ao final, né, a sua senescência, a sua morte. Então, é a raiz
axial, ela não tem várias raízes, ela tem uma principal, que dela sai raízes laterais. É um pivô que vai penetrar o solo, que vai dar a estrutura de fixação à planta, e a partir dela vão sair outras raízes que têm todas as funções também, mas que essa raiz principal ela continua. Então, é um eixo principal bem desenvolvido, ela tem origem na radícula do embrião, penetra verticalmente no solo e possui ramificações que se originam no periciclo. O periciclo que é uma estrutura de câmbio interna da raiz, a gente vai ver mais na frente. Então, e o outro tipo de raiz é a raiz fasciculada. Ela não se distingue como a raiz principal, como a gente vê os lírios, a gente vê alguns capins, a gente vai ver que, principalmente monocotiledônia, o coqueiro também, a gente vai ver que existe várias raízes saindo da base da planta, mas não tem uma principal. Todas são principais aqui, né? É como se fosse uma cooperativa. Então, as raízes fasciculadas, ou cabeleireira, também é chamada cabeleira, elas têm uma quantidade enorme de raízes, todas desenvolvem-se ao mesmo tempo e todas têm a mesma função, têm as mesmas funções de fixação, de absorção, certo? E de armazenamento também. Então, esse armazenamento de carboidrato nas dicotiledôneas, nas gramíneas, nos capins, é muito importante porque nessa região também pode estar armazenado grande parte das substâncias que a planta tem para se recuperar no caso do corte pela pastagem. Bom, aí nós temos as diferenciações, né, das raízes. Aí nós temos naquela raiz pivotante, ela própria se entumece, se enche e armazena, acumula substâncias de reserva, como na raiz principal, né, como é o caso da cenoura, da beterraba, de alguns tubérculos que nós conhecemos. É uma axial tuberosa, o exemplo aqui nós temos a cenoura, e outras nas secundárias, aquelas raízes secundárias, não a pivotante principal, mas nas secundárias, aí nós temos o exemplo da batata doce, da batata inglesa, certo? São estruturas de armazenamento que nós encontramos nas raízes secundárias. Então, resumindo, nós temos a possibilidade de ter substâncias armazenadas pelas raízes. A raiz principal, chamada de axial pivotante, nós temos um exemplo aí, a cenoura. Numa raiz secundária, nós temos o exemplo da batata. Outro tipo de raiz, a raiz aérea, né? Aquela raiz que fica com o contato, não com o solo diretamente, mas primeiro ela tem um contato com a atmosfera. Mas a intenção dela é atingir o solo, porque toda raiz ela precisa atingir o solo para que seja colocado exatamente essa possibilidade da planta de absorver água e nutrientes. Então, as aéreas não se originam da radícula do embrião ou da raiz principal por ela formada nas partes aéreas, como caule, folhas e ramos. Normalmente, essas raízes aéreas, elas saem dos caules e tendem a chegar até o solo. Nós temos dois tipos de raízes aéreas. A raiz aérea estranguladora, que são algumas plantas que nascem em cima de outras plantas, desenvolvem raízes até atingir o solo. Quando chegam no solo, elas se fortalecem, engrossam e podem se tornar a principal planta. Usa a estrutura da planta anterior e estrangula ela, porque essa outra planta ela vai ficar sem acesso ao sol, ela perde a iluminação, porque a outra cobre, a estranguladora, e o caule vai sendo estrangulado, a planta vai se aderindo, vai consumindo parte do caule, do suber, e vai estrangulando a primeira
até substituí-la. Quando as raízes ficam fortes, elas viram praticamente caules e passam a suportar, né, a copa da planta. Então, existe bastante plantas sugadoras, estranguladoras, tá certo? Tem outras plantas que são parasitas, mas elas são epífitas, ou seja, elas estão em cima de outras plantas, mas não vão prejudicar essa planta, como é o caso de algumas plantas que nós temos no sertão, como as bromeliáceas, né? Elas ficam em cima das árvores, mas elas não estão prejudicando as árvores, elas se alimentam ali do resto daquela árvore, do que sobra do suber, da casca, da madeira, do solo que cai, de resto de folhas, e também da água que é capturada pelas folhas, também pela captura de vapor de água. Outro tipo de raiz aérea são as grampiforme ou aderente, e alguns imbés têm esse tipo de raiz que apenas adere lateralmente o caule, né? Sai do caule e fixa. Nós temos aqui um exemplo de um imbé e de uma planta que a gente vê muito nos muros, que é chamada de era. Essa planta também, ela grampeia o muro e vai se colando ali e vai subindo, né? Vai se aderindo. Como se fossem grampos mesmo. Professor, aqui no quintal da casa da minha avó tem dessa planta que tá em pé. Ela se prolifera muito, ela se espalha demais. Tem que estar sempre cortando. Isso. Exatamente porque, como ela tem muita raiz, ela consegue absorver água, tanto do solo como do muro, né? Qualquer chuva, qualquer água que chega aí, ela tem um espaço, uma quantidade de raiz grande e consegue absorver bastante água e minerais. Por isso ela cresce muito rápido, né? Assim como normalmente está exposta ao sol também, que é mais energia. É uma planta muito inteligente, né? Se tivesse cérebro, seria enorme. Então, é uma planta altamente adaptada à nossa região. Depois eu vou mandar lá no grupo da gente. Envie, tira umas fotos, envie, por favor. Para vocês verem ela. Ok. Outro tipo de raiz são as raízes respiratórias ou pneumatóforas. Essas raízes a gente encontra nos mangues. Quem já andou no mangue vê um bocado de filepinha saindo do solo, né? A gente acha que são como se fossem espetos. Na verdade, são raízes que crescem do solo para cima. Elas vão crescendo e deixando aberturas para a captura de ar. Porque quando vem a maré alta, cobre completamente e elas ficam sem respirar. Quando a maré baixa, elas começam a respirar e trocar gases. Então, ela tem essa dupla finalidade aí. Ela serve como raiz para absorção, mas também, principalmente, o pneumatóforo, ele serve para a troca de gases, ou captura de gases, já que a planta fica imersa na água e tem dificuldade de ter oxigênio. As raízes, elas precisam respirar, né? As raízes, elas precisam respirar com aqueles pouquinhos de espaço que tem no solo, elas capturam ali oxigênio também. Então, quando a raiz não tem possibilidade de respiração, ela tende a... Não todas as espécies, né? Mas várias espécies morrem quando... Principalmente as leguminosas, os feijões, em geral, e as plantas leguminosas não têm uma boa resistência a terreno alagado, exatamente porque falta oxigênio. A água tem oxigênio, né? Mas a planta não tem a estrutura, como tem o peixe, por exemplo, de captura desse oxigênio a partir da água. Então, ela precisa realmente de oxigênio livre, oxigênio no ar, na forma de gás. Um outro tipo de raiz que também a gente encontra no mangue são essas raízes que são aéreas, né, mas que servem de escoras ou suporte, raiz suporte. O milho também tem raiz lateral desse tipo. Nós chamamos de também adventícias, adventícias porque ela nasce depois, quando a planta já está maior, já está ficando adulta, ela começa a crescer. Então, essas raízes adventícias, ou suporte, ou escoras,
elas são muito comuns nos mangues e em outras árvores, tá certo? A gente encontra, inclusive, nas matas, várias plantas que têm raízes que saem lá do caule, lá de cima, e quando toca no solo vai ficando mais grossa, e aí ela dá um suporte ao galho para que ele não venha a tombar, não venha a quebrar. Bom, aí nós vimos aquelas estranguladoras. Outro exemplo aqui também que acontece são ficus, como estou dizendo ficus da seringueira, tem várias plantas que fazem essa estrutura de colunas, ou seja, ela emite raiz lá do caule, bem fininha, né, vai descendo, com os cipós também fazem isso, e quando chega no solo, ela se fixa, e aí vira praticamente uma árvore, né, é um tronco de árvore, então ela vai dar um suporte aos galhos aqui superiores, ou a partir dessa raiz ela vai desenvolver uma estrutura que é praticamente como se fosse um novo tronco, vai dando suporte, por isso é chamado de coluna, né, como se fosse uma casa que está sendo estroncada por colunas, e nesse caso a gente tem uma certa dificuldade de distinguir, depois que ela está velha, quem realmente é o tronco ou é a raiz, porque ficam praticamente similares. Nós temos outro tipo de planta que tem, normalmente são trepadeiras, são plantas que são sugadoras, ou seja, elas são parasitas ou hemiparasitas, elas nascem, né, no caule ou nas cascas das plantas, das árvores mais altas, e as suas raízes, elas penetram até chegar no floema, ou pelo menos feloderma, às vezes até no xilema da outra planta. Nessa parte externa também da casca, onde tem substâncias vivas, ela consegue sugar alimento, e com isso ela é chamada de sugadora. Aí nós temos as hemiparasitas, que são aquelas que sobrevivem de duas formas, né? Tanto com sugadora de algumas substâncias da planta que ela está parasitando, como também de água e outras substâncias mortas externas. E há holoparasitas que vão praticamente viver basicamente dessas plantas, sugando através do seu floema. Então, nós temos essas duas possibilidades aí das sugadoras. Outro tipo professor, de... Oi? as orquídeas são neoenxugadoras? As orquídeas, elas são epífitas, é o que eu falei no início, né? Elas são parasitas, né? Elas estão lá em cima da árvore, mas elas são mais holoparasitas. Elas sobrevivem, holoparasitas não, hemiparasitas, né? Elas sobrevivem muito do resto da casca, quer dizer, ela depende das outras plantas para sobreviver, mas elas se alimentam das cascas mortas, mais do que da planta, entendeu? É difícil, é claro, tem dois ou três, se a gente for diferenciar, né? Tem algumas, no caso, que conseguem chegar com suas raízes até o floema, mas a maioria não, certo? São epífitas. Ou seja, a maioria das orquídeas não prejudicam a planta, ela está lá sobrevivendo com o resto da árvore, o que cai de folha, que apodrece, de pedaço de caule e da casca da própria planta. Tanto é que a gente consegue criar orquídea, produzir orquídea e trabalhar com ela só com casca de coco, de jaqueira, né, de laranjeira. Então, com casca de outras plantas a gente consegue manter e ela flora e tudo mais, sem que esteja em uma planta. Em uma caqueira a gente consegue colocar orquídea. Então, ela não precisa estar diretamente em cima de uma planta. Mas na natureza é isso, ela é uma parasita epífita, né? Não prejudica. Outro tipo de raiz são essas que nós temos aqui no desenho, são tabulares, elas ficam acima do solo e parecem tábuas, por isso é chamado de tabular, o sapopema, ou também tubular. Nós temos o flamboyant como um exemplo que nós temos aqui bastante, e aquelas pau-falho, tem várias madeiras que nós temos aqui na nossa região que tem esse tipo de raiz, né? Fica em cima do solo. Uma grande parte da árvore, ela expõe essa raiz.
Bom, as raízes aquáticas diferem das subterrâneas por não ter a função de fixação. Possuem aerênquima, ou seja, espaços dentro do tecido, existem espaços grandes com ar, para que a planta e a raiz fique mais leve do que a água. Então, diminui a densidade da planta e ela flutua. Então, ela não tem a função de fixação. Embora alguns aguapés, eles vão até o solo, quando é uma lagoa, um córrego, né, mais raso, ele vai até o solo e também vai tirar nutrientes do fundo do lago, né? Possui a aerênquima, que funciona como elemento de respiração e flutuação. Então, como a raiz não consegue tirar ar da água, porque a água tem que ter uma estrutura para captura, ela desenvolve alguns espaços vazios, maiores na folha, está na raiz, e chamada de aerênquima, que são espaços grandes, como se fosse uma esponja, essa esponja que nós lavamos pratos, né? Então, nós temos tecidos ali com várias bolinhas de espaço. Então, ela cria aqueles espaços e, com isso, ela armazena ar. Com esse ar que está naquele aerênquima, ela consegue fazer a sua troca de gases e fazer a fotossíntese, utilizando, basicamente, esses gases armazenados. Então, vamos ver um pouquinho da morfologia interna da raiz. A formação da raiz começa no embrião, com a radícula. A gente está falando aí agora da semente, tá certo? Então, a semente formada, ela tem lá dentro um embrião, que é a nova vida. Aquela parte externa, como o caroço de feijão, o grão de milho. Então, o embrião do grão de milho fica naquela pontinha branca lá no final. A parte amarela toda é alimento para o embrião se desenvolver inicialmente. Então, essa radícula, ela está no embrião e vai ser a primeira parte, a primeira estrutura a emergir da semente da germinação. Todo mundo já viu, né, um grão de feijão ou de milho nascendo. Quando passa do dia, né, às vezes a gente deixa na geladeira, feijão verde, principalmente, aí vê que nasce uma raizinha branca. Então, é a primeira estrutura que nós observamos saindo do embrião. Não quer dizer que o embrião já não esteja desenvolvido, ele está desenvolvido, mas primeiro a estrutura da raiz sai para se fixar no solo, e a partir daí, dessa fixação, ele vai desenvolver um caule e elevar as folhas, os cotilédones, e depois solta esses cotilédones, ou deixa o cotilédone hipógeo, né, enterrado no solo, e sai a plântula, aquela plantinha com as duas primeiras folhinhas, que essas duas primeiras folhinhas foram formadas também com os nutrientes que estão na semente. Depois que forma as duas folhinhas, quando elas estão prontas, aí vem as terceiras e quarta, e assim segue, folhas já com condições de realizar a fotossíntese e manter a planta. E aí é o estágio mais frágil, né? Porque a planta, ela depende inteiramente dos carboidratos, dos alimentos que vieram doados, fornecidos pela planta-mãe na semente, para que ela desenvolva inicialmente. Então, a radícula ela se desenvolve, ela emerge e ela penetra no solo e vai dando o sentido de fixação. Quando há fixação inicial, ela desenvolve essa parte mais lisa, né, que nós falamos anteriormente, e faz com que haja um movimento do cotilédone. Se for uma monocotiledônia, os cotilédones vão permanecer hipogeamente dentro do solo e vai sair o caulículo que vai formar, que vai dar origem aos novas folhas, né, acima do solo. Se for uma dicotiledônia, como o feijão, nós vamos ter a saída, né, esse caulículo que vai sendo formado acima da raiz,
ela vai dar uma sustentação e uma expulsão e retirada das cotilédones de dentro do solo, aí é epígeo, né, o crescimento epígeo, e aí inicia a formação das duas folhas, tudo isso com energia que estão nos cotilédones, e aí a terceira, quarta folha, sim, já começa a desenvolver a partir da fotossíntese. Então, a energia armazenada na semente, ela é suficiente para desenvolver essa primeira raiz e também as primeiras folhas. Tem uma bomba de energia ali dentro da semente. E por isso a gente utiliza várias sementes para se alimentar, como o arroz, o próprio milho, né, o trigo, a aveia. Então, várias sementes nós utilizamos como alimentos exatamente porque ali tem um pool de nutrientes que vão nos alimentar, que foram formados pelas plantas para dar origem a uma nova planta. Nesse desenho aqui abaixo, a gente pode ver o meristema fundamental, ele dá origem, o protoderme, né, ele dá origem à epiderme. Essa epiderme que vai ficar na parte externa da raiz. E os pelos absorventes, eles estão ligados à epiderme. Então, não confundir pelo absorvente com raiz lateral. O pelo absorvente ele vai estar na epiderme e ele vai absorver água e jogar aqui na parte interna da raiz. Normalmente no córtex. O córtex, que é aquele tecido, é mais ou menos aquele tecido que é formado para preenchimento de espaço e armazenamento também. Ele vai armazenar água, vai armazenar substâncias aqui trazidas pelos pelos absorventes e depois transmitido para o centro da raiz para que seja deslocado para outras partes da planta. Então, esse córtex ele vai estar nas raízes, normalmente abaixo da epiderme. Bom, aqui mais adentro nós temos as estrias de Caspary. Essas estrias de Caspary são estruturas, né, que são colocadas mais ou menos para filtrar o que vem de fora da raiz. Ela filtra, ela controla a passagem. Ela tem essa estrutura, tem como se fossem tubos de passagem. E mais adentro a gente tem as estrias de Caspary, que vão também passar para a parte interna toda a substância que for necessária para deslocamento. Então, essa estrutura, aqui nós podemos ver esse outro desenho como mais ou menos, né, como está formado. Embaixo nós temos a coifa, e aí nós temos o protomeristema. Esse promeristema aqui é a região de produção de novas células, que vão formando o meristema, e o meristema ele vai desenvolvendo aqui abaixo da coifa, desenvolvendo novas células que vão empurrando essa coifa para baixo, né? Para baixo ou para o lateral, dependendo de onde a raiz esteja indo. Seria um meristema apical radicular. E aqui nós temos o protoderme, que é aquela região que vai formando células, continua do meristema, mas que vão formando células para a formação da epiderme e de todas as camadas ou substâncias que sejam necessárias aqui na raiz, na formação da raiz. Então, são os meristemas que vão estar sempre funcionando, né? O procâmbio, o câmbio que nós temos na parte mais interna, que vai formando o xilema e floema, e o felodermo, que vai formando o protoderme, o periderme, o epiderme, que fazem parte aí do periderme, como a gente viu na outra aula. Bom, outra questão é que essa afirmativa aqui no início. A anatomia da raiz difere de um grupo de plantas para outro. Ou seja, nem todas as plantas têm um formato igual, tá? Então, essa distribuição de xilema, floema, de córtex, de
periciclo, de estria de Caspre, essas estruturas elas podem se modificar. Como elas estão dispostas, como elas estão formando a raiz, elas podem modificar. Então, a monocotiledônia é diferente da dicotiledônia, e entre as monocotiledôneas e entre as dicotiledôneas existem diferenças também de distribuição. Então, nós temos aqui um modelo padrão, um exemplo, né, de planta, onde nós temos sempre uma estrutura onde o xilema e o floema estão aqui no centro, na parte central da raiz. Mas pode, em algumas plantas, isso ser modificado, né? Uma outra questão é em relação à estrutura primária e à estrutura secundária da raiz, ou seja, primária nesse pontinho de formação. Então, nesse ponto de formação, nós vamos ter um formato diferente da raiz já adulta. Então, nessa parte mais adulta, acima, a gente vai ter uma outra estrutura. Então, nessa estrutura primária, nós vamos ter uma raiz em formação. Na estrutura secundária, com raízes secundárias e tudo mais, nós vamos já ter raízes adultas, ou formadas, raízes secundárias, que tem um outro formado já bem desenvolvido, bem amplo e com as estruturas bem distintas e diferenciadas. Bom, para essa estrutura aqui de raiz, só para a gente ter uma ideia, nós temos duas estruturas bem diferenciadas, né? Nós temos a casca, que vem essa parte externa, e nós temos o cilindro, poderíamos dizer, o cilindro central, que é essa parte onde nós temos a existência do xilema, do floema, arrodeado pelas estrias de Caspre, pelo periciclo, tá certo? E pelo endoderme. Então, essas estruturas externas, elas têm a função de câmbio, como o periciclo, no periciclo é o câmbio externo, esse periciclo vai dar origem tanto a endoderme, né, células aqui do endoderme, como também de raízes, dá origem a novas raízes laterais. Assim como pode também formar, através desse câmbio, nós podemos também ter a formação de órgãos condutores, como xilema e floema. Então, no centro da planta, nós vamos ter sempre a presença de xilema e floema. Na estrutura primária, nós temos sempre, normalmente, o xilema aqui no centro, com esse aspecto de X ou cruz, né? Depende de como você olhar aí, então, desse formato de X, o xilema, inicialmente, ele tem esse formato, e os floemas estão aqui nessas partes onde o xilema não avança tanto, nós temos os floemas. Então, o xilema é a estrutura que traz a água e desloca para as folhas, água e minerais. E o floema traz das folhas para a pontinha da raiz as substâncias já estruturadas, né? Substâncias orgânicas estruturadas. Aí nós temos aí a proteína, óleos e enzimas em geral. Bom, então nós temos aqui uma estrutura mais ou menos padrão de uma raiz na sua fase primária. Na fase secundária, a gente já vai tendo um início, né, de uma suberização de estruturas que vão sendo suberizadas para criar uma diferença e uma distinção e também uma proteção do centro da raiz para a parte mais externa. Vai evitar que se perca água, controle a temperatura, então aí começa a ter o depósito de substâncias resinosas, né? E essas substâncias resinosas vão fazendo essa proteção e essa diferenciação. Então, nós vamos ter, nesse caso, uma necessidade, quando a planta a raiz já está numa fase mais avançada, nós vamos ter necessidade de ter espaços que possibilitem a passagem de substância da parte mais da casca para o cilindro central, tá certo? E aí nós temos, nas próprias estrias de Caspre,
Também no periciclo, nós vamos ter espaços de condução que deixa-se passar, né, essa substância da parte externa para a parte interna. Aqui são alguns exemplos de estrutura já secundária, né, onde nós temos uma raiz já com a raiz lateral. Aí a gente pode observar aqui que a raiz lateral, ela não vai estar como os pilares absorventes apenas a partir da epiderme, mas sim ela vem lá do centro, né, ela passa pelo floema, pelo xilema, ela tem uma estrutura que tem, como se fosse um cano lateral, né, um tubo que saiu do tubo central para um tubo lateral. Então, as raízes, elas têm um contato direto com xilema e floema, porque elas trazem as substâncias e jogam direto na raiz principal. Bom, nessa figura aqui nós temos a casca formada pela epiderme, que está aqui mais fora, né? A epiderme é a estrutura mais externa. Ela não tem pulpina, mas ela tem várias substâncias com celulose, hemicelulose e várias resinas. Nós temos o parênquima, esse parênquica cortical, ou seja, esse espessamento, né, e desenvolvimento em diâmetro com células, normalmente células de reserva, são células maiores com maiores vacúolos para a reserva, são células vivas também. Aí nós temos, mais internamente, o floema. Aqui, nesse caso, a gente vê que o floema, ele já não é pontos, mas ele é radial, ele está circulando toda a raiz, tá certo? E esse floema, ele é responsável por trazer seiva elaborada. E mais internamente, o xilema, que antes era um ponto de cruz ou X, ele passa a ter um formato também radial. Então, isso aqui seria a raiz já desenvolvida, tá certo? Então, nós temos a raiz primária, que tem aquela estrutura que a gente viu anteriormente, e a raiz secundária, que tem essa estrutura aqui. E dentro, um parênquima medular, ou seja, parênquima é aquele tecido que está preenchendo os espaços, né? Algumas árvores, né, têm principalmente o tronco, com esse parênquima medular oco, completamente oco, como a embaúba, o bambu, né? E o bambu tem os nós, a embaúba também tem alguns nós, mas parte do caule oco. E as raízes também, tá certo? É como se fosse uma sequência, tá? O natural das raízes é que esse espaço interno seja todo preenchido. Aqueles espaços que não tem preenchimento, então a planta desenvolve o tecido parênquima, que são células grandes, espaçosas, que servem para armazenamento de substâncias. A endoderme possui células impregnadas com lignina ou suberina, ou ambas. A endoderme é uma parte que vai separar o cilindro central, ou a parte central, da casca, tá? Então, nós temos o córtex e a endoderme. Então, se ela tem já essas substâncias, lignina, suberina, ela tem que ter espaços de passagem, então, das substâncias, entre uma e outra. Em monocotiledôneas, o depósito de substâncias impermeáveis ocorre nas paredes internas e radiais. Para permitir as trocas metabólicas, existe na endoderme das monocotiledôneas as células de passagens. Então, essas células de passagem são aquelas células que deixam passar substâncias que são necessárias na parte interna e vice-versa. Bom, as células, normalmente, elas têm substâncias ou estruturas formadas, né, para que haja essa permissão de passagem de algumas enzimas, de água, de minerais, e com isso há esse movimento de troca de substâncias. Em dicotiledôneas, o depósito de substâncias impermeáveis não ocorre nas paredes internas e radiais.
as dicotiledôneas, cujas raízes crescem em espessura. Existem as estrias de Caspary. Então, nós vimos as monocotiledôneas. Nós temos aqui apenas epiderme, exoderme, o córtex e o endoderme, que já tem uma estrutura suberificada e com lignina também. Então, existem células de passagem. Já nas dicotiledôneas, as raízes vão crescer longitudinalmente, ou seja, em espessura, e aí existem as estrias de Caspary, que são perfurações, como a gente vê aqui no desenho, que deixa passar, ou que permite a passagem de substâncias de um lado para o outro. São pequenas perfurações que fazem com que as substâncias que estão no córtex passem pela endoderme e cheguem até o periciclo, onde vai ter a formação de novas células que vão dar origem ao xilema, floema e o cerne da planta, né? Então, essas estruturas ou estrias de Caspary são nada mais nada menos do que aberturas condutoras de substâncias, que possibilitam essa passagem das substâncias nas dicotiledôneas. Alternando com as células da endoderme, observa-se o periciclo já no cilindro central. Bom, vamos ver aqui o cilindro central de uma estrutura de raiz primária, certo? Se a gente olha no microscópio, a gente vai ver dessa forma. A gente vê a forma de X em formação do xilema, né? A gente vê aqui a estrutura das células do floema, metafloema e floema, e nós vemos aqui o córtex externamente, e ao redor dele nós vamos ter o periciclo e também as estruturas que vão formando as novas células do córtex ou do endoderme. O cilindro central é ocupado por vários condutores, fibras e parênquimas. Então, esses parênquimas são aquelas células que vão preenchendo os espaços vazios, né? Periciclos são células parênquimáticas também, formadas por células delgadas, cujas células alternam-se com endoderme. No microscópio a gente vê muito parecido uma coisa com a outra, mas são apenas células, né? Mas que se vai vendo a sua função e distinguindo. No periciclo surgem normalmente as raízes laterais, e suas células podem formar parte do meristema secundário que dará origem a vasos condutores. Em monocotiledôneas, o periciclo geralmente se esclerifica, ou seja, de um certo ponto de parte depois ele vai perdendo sua função, vai virando um esclerênquima, né? Uma célula normal, com a função diferenciada. Então, nós temos aqui nesse desenho o protoxilema, são as células iniciais do xilema, que vão se formando, né? E vão formando as células definitivas do xilema, essa estrutura primária. Depois, toda essa estrutura do xilema, ela vai ficando mais radial. Os floemas também vão se diferenciando, ficando radial, e aí nós teremos aquela estrutura cilíndrica. E essas células, elas são formadas através do câmbio aqui, que nós chamamos de periciclo, ou seja, aquele câmbio, aquele grupo de células que vão se diferenciando, formando as várias células para um lado ou para o outro. Então, o floema, o protofloema, forma grupo de células pela periferia do cilindro central. O xilema ou protofloema tem disposição radial, e o floema, no caso, localiza-se entre os raios, aqui entre os raios do xilema. Então, nós temos o xilema central em forma de X, né? E esse xilema, ele vai depois se diferenciando e ficando mais radial. E aqui nós temos o periciclo, que é exatamente o câmbio, né? O câmbio, a região de formação de célula, e está junto à endoderme, que é praticamente como se fosse a delimitação, né, entre casca e eixo central, ou parte central da raiz.
Nós temos, também, por vezes, o xilema não ocupa o centro do cilindro central, e, nesse caso, a região central pode ser ocupada por parênquimas. Quando o xilema não é central, ele pode ser pontuações. Em algumas plantas, o xilema e o floema são como se fossem grânulos, no formato de ovo, né, ovoide, e dividido ao meio. Ao lado fica o xilema, uma metade o xilema, outra metade o floema. Então, esse aqui é um desenho básico, né, da formação inicial, mas pode ter vários tipos diferentes. A gente pode observar também aqui os pelos absorventes. Os pelos ficam apenas na epiderme, ele não tem contato com o xilema, o floema ou o periciclo, onde origina as raízes laterais. Então, a raiz lateral, ela não está somente aqui na epiderme, mas ela sai a partir do periciclo e endoderme e vai até externamente. Então, uma raiz lateral, ela tem um contato direto e uma imersão, né, direto aqui na estrutura do xilema e do floema. O crescimento da raiz em estrutura secundária ocorre na casca e no cilindro central, ou seja, há uma modificação maior, mais internamente, que vai acontecendo a partir do momento que a raiz vai ficando mais velha. Ela vai envelhecendo, ela vai criando uma nova estrutura. O que promove o crescimento da casca é o felogênio. A gente viu já que o felogênio é um tipo de câmbio que faz parte da periderme, não é isso? Ele que forma a endoderme e a epiderme. Já essa estrutura, ela é mais externa e vai, a partir da morte ou do espessamento do xilema, né, ele vai, quando fica radial, ele vai se espessando e formando o tronco da árvore. Nós temos aqui, poderíamos dizer que após o desenvolvimento da raiz ficando mais velha, a gente vai ter xilemas mais antigos, que continuam vivos, mas com menores funções, e sempre a planta diferenciando e formando novas raízes com xilema e floema internamente. Então, o floema, ele é mais externo, ele é formado através do felogênio, não é isso? E que aqui no caso a gente chama de periciclo, quando na fase inicial, e o xilema, ele é uma estrutura que vai dando uma espessura maior à raiz, seria como um tronco, né, como um caule, embora a gente está falando da raiz, mas muito parecido, o xilema, ele vai aumentando a espessura da raiz. Então, o felogênio forma para o interior o parênquima. O felogênio é exatamente o câmbio que forma a parte mais externa da periderme, né, faz parte da formação do periderme, e o câmbio, o periciclo, né, vai formando o xilema e floema internamente. O subfelogênio e parênquima, formado pelo felogênio, constitui a periderme. Então, toda essa estrutura aqui do felogênio, que esse câmbio inicial, vai desenvolvendo a epiderme, e essa epiderme com a endoderme vão se espessando, vão engrossando, né, vão aumentando o tamanho, formando o que a gente chama da casca da raiz. Essa parte aqui vocês veem com bem mais calma, devagarzinho, tá certo? Que de tudo isso aqui eu já coloquei lá no Classroom, vocês podem acompanhar, já está à disposição para vocês lerem e tirar dúvida também. Os tecidos perto da casca são denominados de ritidonas. Existem estruturas que são semi-mortas, né? Estão morrendo, ou praticamente não tem muita translocação de seiva, e essas estruturas, elas são úmidas e têm uma função de fazer com que a casca ela tenha um formato mais mole e úmido, capaz de conduzir ainda seiva elaborada, mas que as células elas estão ali se conectando, mas não estão mais crescendo e reproduzindo. Então,
O ritidoma é uma outra substância, ou uma outra parte. O ritidoma protege os tecidos mais novos do excesso de evaporação e de outros agentes deletérios do ambiente. O ritidoma acaba por rachar e cair, já que sendo um tecido morto, não se regenera. Então, essa parte mais morta de células mortas, né, tecidos mortos, nós chamamos de ritidomas. Esse tecido mais externo, e com o passar do tempo vai se desprendendo, né, vai se destacando em algumas plantas, como o angico, por exemplo, o umbu cajá. Eles têm uma estrutura que permanece com esse ritidoma bem externo, bem aparente, e que demora bastante para cair. Algumas plantas têm, inclusive, esse ritidoma por vários anos, como característica da madeira. O angico é um deles, né, que tem aqueles pontos lá bem formados. Bom, esse ritidoma ele tem uma importância muito grande para a planta, porque ela protege de altas temperaturas, diminui, é como se fosse uma cortiça, o isopor, né, que dificulta a passagem de alta temperatura para o tronco, e com isso a planta tem uma proteção de temperatura internamente. Ela evita também que em queimadas o fogo queime a parte central, ela dá uma segurada no calor, né, se houver queima. Ela também evita que insetos venham a prejudicar o floema, principalmente, e que outras plantas predadoras ou parasitas também tenham facilidade de adentrar com suas raízes e conseguir tirar a seiva do floema. Então, também o ritidoma, nós temos aí, podemos dizer que ele é uma barreira contra a perda de água para as plantas que estão em alta temperatura no sertão. Então, toda essa proteção, ela faz com que haja uma conservação da quantidade de água interna, tanto do tronco como também dos galhos, né? A maioria das plantas que tem essas características, elas têm também nos seus galhos essas substâncias resinosas, lacunosas, né, com bastante espaço, formado em grande parte externo já pelo suber, que são células mortas, mas que tem uma função muito importante ainda na planta, né? Bom, aqui nós temos a estrutura secundária do cilindro central, ou seja, a formação da raiz, né, já no cilindro central. Então, nesse desenho aqui, podemos ver mais ou menos como está formado o floema e o xilema, né? Então, nós temos aqui no desenho tubos mesmo, né? Então, nós temos pontos radiais aqui do floema, e esse floema é formado por vários tubos que trazem seiva elaborada para distribuir com a planta. E o xilema trazem da raiz, já na parte mais central, né, lenho o xilema. Então, nessa parte medular, nós vamos ter a presença do xilema. Bom, aí temos o câmbio, chamado de felogênio, aí na parte externa da casca, que é responsável pelo desenvolvimento da epiderme e do periderme em geral, né? E internamente nós temos a região de câmbio, fora da estrutura do xilema e floema, essa região de câmbio que é responsável pelo desenvolvimento da parte dos tecidos internos medular. Bom, a casca, ela depende da planta, né? Tem planta que tem a raiz com a casca mais grossa, mais espessa, e outra com essa parte que a gente chama de casca na madeira, é completamente diferente da casca da raiz. A raiz, ela não pode ter uma casca muito grossa, porque ela vai ter sempre necessidade de ter raízes laterais e pelos absorventes. Então, uma raiz velha, que não tem mais pelo absorvente, ela vai ter uma estrutura com a casca mais desenvolvida, né, que a gente chama de estrutura secundária da raiz. Aquela estrutura onde a raiz não tem mais pelo absorvente, não tem mais a função
de estar absorvendo nutrientes ali por perto, mas simplesmente de deslocamento daquelas raízes mais distantes que vão estar absorvendo e conduzindo a água, né, e nutrientes pela raiz até chegar no caule e folhas. Então, nós temos o felogênio, que é chamado de meristemas secundários, e esses meristemas secundários, eles são aqueles meristemas que vão desenvolver a espessura, praticamente, da raiz na forma secundária, ou seja, quando a raiz já está formada, ela não tem mais aquela função de absorver nutrientes. Então, o que promove o crescimento no cilindro central é o meristema secundário, denominado de câmbio. Tá? O câmbio na raiz assume aspecto de estrela. Nós estamos vendo aqui, ó, como se fosse uma estrela. As células do câmbio, ao se dividirem, formam para o exterior floema. Aqui, exterior dele, o floema, o metafloema, e para o interior formam o xilema, a sua estrutura interna ao seu câmbio. Com o desenvolvimento da raiz, o aspecto do câmbio muda, tornando-se cilíndrico. A gente viu aquele outro aspecto do câmbio, onde nós temos um xilema e um floema de forma cilíndrica.